Então vamos lá, pessoal. Um recipiente encerra uma certa quantidade constante de gás considerado ideal. As transformações FG, GH, HI e IF sofridas por esse gás são mostradas a seguir no diagrama pressão versus temperatura. As transformações nas quais a vizinhança executa trabalho mecânico sobre o gás são... Olha que perguntinha interessante, olha que questão interessante. Ele quer saber qual é a transformação que a vizinhança executa trabalho sobre o gás. Então veja, se ela quer trabalho sobre o gás, em outras palavras, ela está perguntando, olha, em que transformação o volume diminui? Ou seja, em que transformação você tem uma compressão? Pronto. Em outras palavras, o que ela está perguntando é isso, porque realizar trabalho sobre o gás é comprimir o gás. Então vamos lá, transformação por transformação, sem pressa. FG. FG, a gente tem um aquecimento isobárico. Veja que a pressão aqui está constante e você tem um aquecimento. Você tem um aquecimento isobárico, certo? Bom, o que é que a gente pode ter aqui? Não é? O que é que a gente pode ter aqui? Um aquecimento isobárico. Vamos ver o seguinte. Pressão vezes volume e temperatura é uma constante. Certo? Ou seja, como a pressão aqui não é um parâmetro a ser considerado, vou pintar ela aqui. Então veja, se eu tenho a temperatura aumentando, meu volume obrigatoriamente tem que aumentar para a razão ficar constante. Então aqui na verdade eu tenho uma expansão. Ok? Expansão. Então F e G eu estou numa expansão, porque se eu estou no aquecimento, eu tenho uma expansão. Você concorda comigo? Eu tenho uma expansão. E eu quero as transformações na quais a vizinhança executa trabalho. Então, tudo que tiver FG eu já não marco. FG eu não quero. Pronto. Fico com essas três aqui. Agora vamos para GH. Bom, GH a gente tem uma queda de pressão aqui isotérmica. Então, eu tenho o seguinte, ó. PV sobre T é constante. Só que agora a temperatura ela é constante. Então veja, como a pressão caiu, o volume tem que aumentar. Então de fato, de novo, eu estou com uma expansão. Então onde tiver GH também não me interessa. Então só sobrou letra G, letras B para a gente, né? Vamos provar HI. Bom, HI você tem um resfriamento isobárico. Mesma coisa aqui, ó, se a temperatura diminui, o volume também diminui, eu tenho uma compressão. E IF, você tem aí um aumento de pressão de forma isotérmica. Então, PV, como é uma constante, se eu estou aumentando a pressão, eu tenho que diminuir o volume. Então, de fato, letra B é o nosso gabarito, certo? Então, cuidado com esse tipo de questões que você tem que fazer uma análise da lei dos gases, tá? Não necessariamente você vai usar as equações de termodinâmica, primeira lei. Você vai fazer uma leitura de equação dos gases, beleza?